não sei se entretanto alguém do público quer já fazer alguma questão específica, algum comentário dos diferentes filmes. Se não, pronto, avanço eu. Pronto, por norma estamos a fazer isto por, digamos, exibição, pela ordem que foram exibidos, e portanto começava pelo Comezeinas, ali com o Rui. Ahm, Pronto, não sendo a realizadora, tenho aqui perguntas um bocadinho que uma do ponto de vista de produção, outra um bocadinho mais geral, que eu acredito que me saberá responder. Pronto. Este filme tem uma particularidade que não é uma animação por si, ou seja, tem o lado documental, não é? Pronto, daí até a nossa dificuldade, porque pensámos em metê-lo de manhã, entretanto depois deslocámos-lo para aqui, devido a essa dualidade que achamos que é uma animação documental um bocadinho mais específica, não é? Pronto, por aí. Mas a produtora, como é de animação, como é que a realizadora apresentou o projeto? Apresentou logo com esta dualidade? Como é que foi? Uh, Bom, o projeto foi financiado no concurso do ICA, de apoio ao audiovisual, e quando foi proposto como mais com o conteúdo familiar, não é? De mostrar como é que é, de facto, a tradição da culinária, a influência da culinária na vivência das pessoas, enfim, era uma coisa humana e que tinha a ver com o caráter familiar, que era aquele onde a realizadora queria retratar esse seu lado familiar e através da comida, que era aquilo que ela achava que congregava a família. Aliás, é tradicional, todas as famílias reúnem-se à mesa, Uhum. e era isso que era, digamos, o leitmotiv do filme. Mas sempre foi apresentado como um projeto de animação e foi feito com a ideia de vir a ser animado, e foi animado tradicionalmente, simplesmente como ela foi a primeira obra, era uma primeira obra da realizadora, da Mafalda Salgueiro. Ela recorreu a um registro quase de home video, não é, para contar a sua história primeiro antes de a passar à animação, e acabamos por decidir fazê-lo não num registro de rotoscopia, que não há assim, digamos, uma rotoscopia tout court no filme, mas Uhum. existe um processo de animação com apoio no registro fotográfico, vídeo no caso. Portanto, esse caráter documental existe fruto desse processo que foi adotado para fazer o filme. Evidentemente, sendo uma primeira obra, a realizadora ainda não tinha muita experiência, não tinha de toda a experiência de animação, foi uma primeira obra feita logo num campo tão difícil como a animação, digamos, o meu papel como produtor acabou por ser ajudá-la a resolver tecnicamente a animação e sobretudo também convencê-la de fazer um filme de meia hora como ela queria fazer em animação era completamente descabido, e acabámos por conseguir fazer o filme em apenas 13 minutos. Ok. Pois, Portanto, ok. Pronto, a minha segunda pergunta que eu tinha aqui já foi de certa maneira respondida, porque era a construção do filme, pronto, para eu sim, perceber se tinha havido filmagens ou houve de facto o gravamentos. registro Pronto, ok. de vídeo que tinha por base, foi editado, foi montado, e depois foi transformado para cumprir todos os processos de animação. A animação, como toda a gente sabe, é o desenho sequencial, portanto todas as imagens, todos os desenhos são desenhados, e isso aconteceu neste filme. Portanto, todo ele foi desenhado e foi animado por um processo tradicional. E com isso significa o quê? Para quem não conhece o processo de rotoscopia, que é aquele que imita diretamente o desenho fotografado ou filmado, não é? Não foi usado em todo o filme. Portanto, aquilo que acontece era feito um desenho, o chamado layout do plano, e ele era animado tradicionalmente. Portanto, os movimentos dos personagens tinham a grande vantagem de haver, digamos, a referência vídeo para dizer como é que eles tinham que acontecer. Mas foram todos reinterpretados. Portanto, não existe um decalque do filme, não existe a rotoscopia e não existe, de facto, no filme esse sentimento de rotoscopia. Uhum. Existe um sentimento de um registro baseado no real, portanto naturalista, mas não de rotoscopia. Não existe essa questão. Pronto, isto é um prurido para nós da animação, nós não gostamos muito da questão da rotoscopia, parece batota, não é? Mas nada disso tira o valor
ao trabalho nem de contar histórias em filme, não é? Nem de trabalhar desenhando, não é? De fazer filmes desenhando. Portanto, é só digamos, um prurido nosso de quem é da área da animação. Ok. Não sei se do público haverá alguma questão sobre este filme em específico. Eu só tenho a dizer que gostei. Então, parabéns. Muito obrigado. Portanto, Ok. Pronto, então avançando, uma vez que não há mais questões deste filme, para o Antes de Mim o Fim, da Inês. Pronto, eu queria perceber também um bocado a construção, pronto, também como no outro, que é o seguinte, eu percebi que havia aqui narração que me parece que foi gravado para o filme. Queria perceber também se houve filmagens, portanto, na altura da produção, ou se foi logo pensado como sendo feito como filme de arquivo apenas. Olá, boa tarde. Eu quero só fazer aqui uma notinha. Eu estou com muita pressa. Eu queria ficar aqui à vontade, mas infelizmente vou ter que sair pouco tempo depois de falar. Mas só para dizer, não sei se perceberam, mas houve um filme que passou a seguir ao Comezainas e o realizador não está aqui. Portanto, o meu filme é o dos meus pais em Macau e com imagens de arquivo que eles me deixaram. Relativamente às entrevistas, isto é curioso, tu perguntares-me isto porque na altura... Quando eu gravei os meus pais, gravei-os individualmente e gravei só som, não os filmei. E era mais no sentido de ficar com o arquivo eu próprio, ainda não tinha uma ideia de um filme, nada do género. E filo ainda na escola de cinema, num verão, com uma ideia de pesquisar para um projeto de laboratório experimental, que é uma cadeira opcional do final de curso. Mas eu não sabia bem o que é que queria fazer, queria só levantar informação deles, porque estas histórias eu cresci com elas. E apesar de não ter provas, evidentemente, que elas existiam, pronto, sempre as achei fascinante e queria gravar isso dos meus pais para me inspirar para talvez um outro projeto, não documental em si, mas eventualmente uma ficção. Pronto, e então decidi fazer exatamente as mesmas questões individualmente e foi curioso perceber de que forma aqueles dois se lembravam daquele tempo, de que forma tão diferente e tão parecida em alguns momentos. Não é? Há 30 anos atrás. E foi muito, muito engraçado. Não sei se respondi à pergunta das entrevistas. Sim. Pronto, com isso eu também tenho que inverter aqui uma outra pergunta minha, em certa medida, porque uma vez que na altura não estava pensado um filme, e eu pensei que estava, não é? Que tinha sido já logo construído, nesse aspecto não foi difícil também fazeres o projeto com os teus pais, uma vez que eles também ainda não sabiam que ia ser um filme, não é? Mas depois, quando eles viram, o que é que eles acharam, propriamente? Bom, eu acho que tenho que começar pela primeira vez que eu vi estas imagens, antes de eles verem o filme, porque para mim foi assim uma descoberta. Primeiro perceber que algumas destas coisas eram de facto verdade e estavam documentadas. Depois perceber que aquelas imagens com mais de 30 anos tinham sobrevivido estes anos todos em inundações, condições adversas, um divórcio, pronto, montes de casas diferentes. E depois perceber também, ficar obcecada horas e horas a ver aquelas imagens e a encontrar-me a mim também um bocado naquelas imagens. Foi assim interessante. E também tenho que falar e falo sempre sobre isto, que é o facto deles os dois individualmente me terem dado free pass para eu entrar na vida deles, né? Invadir a privacidade deles, que apesar de serem meus pais, aquilo eram outros tempos e era uma outra vida que eles partilhavam juntos. Portanto, eu tenho que agradecê-los a eles também, porque sem essa permissão de intrusão, foi assim que eu me senti também ao longo do processo, né? Estou a entrar um bocado... Não estava aqui, estava ali, mas não estava bem ali ainda, naquele mundo. Pronto, tenho que dizer que tenho que agradecer sempre o facto de eles me terem permitido fazer esta viagem. Entretanto, eu acho que me estou a desviar totalmente da resposta, mas estávamos a falar dos arquivos, como é que eu reagi aos arquivos e depois como é que os meus pais reagiram. Pronto. É curioso. Eu com a minha mãe não estava muito... Não tinha assim grandes... Não me estava a pensar muito na reação dela, porque apesar de tudo, ao longo destes anos, ela sempre foi muito minha confidente e sempre falou abertamente das coisas comigo. Portanto, sempre foi assim uma pessoa com quem eu partilhei muito também das minhas ideias e daquilo dos meus sentimentos. Agora, o meu pai sempre foi uma pessoa muito mais reservada e eu estava cheia de medo de mostrar o filme.
Ele não foi à estreia, não consegui ver o filme na estreia no Indie Lisboa. No entanto, o filme passou no Porto Fem. Ele, como é do Porto e estava lá, foi ver o filme e eu estava nervosíssima. Mas acho que apesar de tudo, foi uma reação autêntica, genuína, com uma lágrima à mistura, e para mim isso foi extraordinário, porque o meu pai não me mostra emoção de todo. Mas acho que apesar de tudo, individualmente, cada um deles abraçou o filme e aceitou o filme e compreendeu o filme e a razão de eu ter feito o filme. Portanto, e acho que se recordaram com carinho aqueles tempos e a forma como eu peguei naquilo e transformei neste objeto cinematográfico. Depois tinha só uma curiosidade, né? Porque o filme fala muito de Macau. Já chegaste a lá ir ou nem por isso? Então, desde 1997 que não vou a Macau, tem sido uma vontade enorme, não é? Que sei que aquilo está completamente diferente. Aliás, desde esse ano, desde que foi transferido completamente para a República da China. Mas ainda é um objetivo meu visitar e confesso que já fui ao Google Maps e procurei por ruas, porque os meus avós também viveram lá, portanto essa era a razão de minha mãe estar lá a viver. Ainda está lá a casa deles, que eles partilhavam juntos em Macau, portanto foi engraçado ver a fachada e mostrar-lhes e pronto. Sim, é um desejo meu visitar Macau. Não sei se do público alguém quer fazer alguma pergunta, entretanto, não. Então passaria ao próximo filme, sendo assim. Obrigada. O Heitor Sem Nome, que pronto, é um bocadinho diferente porque é ficção, não é? Os outros foram todos documentário e documentário / animação. Pronto, este foi de ficção e para mim aquilo que eu achei mais curioso foi aqui esta ruptura que existe entre o passado e o presente, não é? Porque o ambiente do filme é o século XVI, se não me engano, não é? E depois de repente surgem aquelas turistas estrangeiras, surgem os carros. Qual é que é a razão por isto? Tem a ver com o protagonista? O que é que será? Fiquei curioso com isto. Esse há de estar a funcionar. Tá. Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigado por terem vindo, estes resistentes do cinema que ainda vêm às salas. Obrigado. Portanto, a tua pergunta, porquê as duas épocas, é isso? Sim, sim. Porque ou seja, o filme tenta passar essa ideia de algo que é transversal às épocas, não é? Porque o estado deste homem ou destas pessoas, sejam elas quem forem, não estão restritas a uma época, não é? Isto é um estado, é moderno, é da Idade Média, é de qualquer era. Portanto, daí não me fez sentido. O filme começou, de facto, por ser um filme de época, inicialmente, ou seja, esta vontade de quem são estas pessoas que estão sempre ali à espera de qualquer coisa. Neste caso, à espera de algo que nunca viram, não é? Que nem sabem, praticamente nem sabiam que viviam em Portugal, ou que isto era um país, ou que está em guerra, ou seja, não participam. Que pessoas são estas que não participam ativamente da construção da história de um país? Não são pessoas que ficam na história, que não são elas que começam revoluções. Estas pessoas que não ficam na história, que participam só. Portanto, estava a dizer, o filme começou por ter essa... situar-se na Idade Média, nesta vontade de meter, neste caso, este Heitor à espera de um inimigo que nunca viu. De repente, tem que também esperar um rei que nunca viu. Pronto, e o filme nasceu mais ou menos aí, não é? Dessa espera por algo que ele nunca viu. Mas eu antes disso, ou seja, para mim o filme é um filme de amor, mais do que uma questão de épocas e de... Claro que o filme trata de um homem que é da condição humana, não é? Deste homem, desta pessoa. Antes de mais, para mim sempre foi um filme de amor, é a relação deste homem com o seu amor. Mas sim, ou seja, respondendo à tua pergunta, é só para tornar transversal esta condição humana. Sim. Pronto, depois também tinha aqui uma coisa só mais por curiosidade, que é a escolha ali da música do Chico Buarque para o final do filme. Também, pronto, que eu gosto muito da música, mas queria perceber o porquê também, não é? Pessoalmente parece-me assim um bocado, até bastante chapada, um bocado óbvio. Sim, não é chapado, mas também gostava de ter algum comentário sobre isso, ainda assim.
Pá, obrigado, ou seja, há essa ironia, não é? De agradecer pelo nada que temos, pronto, vem um bocado aí. Ahm, Pronto, da minha parte não tinha mais nenhuma aqui deste filme, mas não sei se alguém tem mais questões. Pronto, então passando ao último filme, Os Tempos Conturbados. Ahm, Pronto, este que tem a questão do passado muito mais presente. Queria perceber, por um lado, isto é o pós-25 de Abril, não é? A descolonização de Angola. De onde é que surgiu esta necessidade, este interesse de retratar esta temática, não é? Anterior, digamos, à tua existência? Boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença nesta tarde de domingo. Curiosamente, isto é um projeto de segundo ano de licenciatura. Portanto, nós éramos meio que obrigados a fazer alguma coisa para ter uma nota. E, curiosamente, em conversas de família, eu ouvia sempre os meus avós, os meus tios a falarem sobre acontecimentos do passado. E eu sentia que tinha alguma coisa oculta nesta história que eu não sabia. E uma tarde virei para a minha avó e disse: olha, tu falaste sobre isto no jantar de ontem. Consegues explicar um bocadinho mais o que é que aconteceu? E pronto, esta foi a história. Não, agora a sério. Acrescentando um pouco, o motivo foi muito numa altura em que eu estava um bocadinho desligado da minha família, porque eu andava a estudar nas Caldas da Rainha e não estava a viver com os meus pais. E nesse sentido eu acho que tive uma motivação muito grande para compreender o que é que se estava a passar, não só comigo, mas também para me conectar de alguma maneira com a minha família, estando longe deles. E tudo começou por aí, tudo começou porquê? Porque eles falam destas coisas. O que é uma guerra civil em Angola, que eu não sabia até o ano passado. E é estranho perceberem isso, porque em Portugal não estudamos estas coisas, infelizmente, mas a minha própria família ocultou disso. Um passado, um trauma deles, não é? Um trauma de um passado que não quiseram passar para os seus filhos. E nesse sentido, eu acho que tive muita tive muita força de vontade de compreender o que é que eu poderia pegar com isto. Não são histórias fáceis de falar, obviamente. Isto são 2, 3, 4 horas de entrevista. Ali estão 20 minutos, porque, novamente, é um projeto para a faculdade e temos mais 30 alunos para avaliar. No final, felizmente, e se calhar infelizmente, a única coisa que a minha professora disse foi: funciona. E eu fico contente pelo filme estar a passar por vários festivais a nível nacional e internacional. Do nada, em menos de um ano, conseguimos entrar em vários espaços. Vai fazer um ano que o filme estreou e felizmente estreou no distrito onde foi filmado. E também já passou na cidade onde foi editado. Portanto, eu acho que tenho esse prize por ser o meu primeiro filme e passar por vários sítios e conhecer muitas pessoas. Voltando à história, estava só a dar assim um ponto de situação de onde é que estamos com este filme. A dona Filomena, que é a minha avó, não sei se aperceberam, esteve muito aberta para falar sobre o assunto e, como ela dizia muito bem no filme, está na hora de falar e ela só quis falar de tudo. E no fim acabámos de perceber que isto tem muito mais. Eu realcei 3 datas importantes, portanto, o Acordo de Alvores, a Independência e o 27 de Maio, porque foram momentos marcantes em Angola que até hoje ainda se sentem na pele, mas não são falados. São colocados debaixo da terra, debaixo do tapete. E eu acho que isso, como geração nova, senti a necessidade de manter isso vivo pela facilidade que nós temos hoje em dia em criar estes tipos de documentos. Não só é um documentário, mas no final do dia é mais um arquivo, é mais alguma coisa que nós podemos deixar para o futuro. Digital, obviamente. E eu acho que daqui para a frente tivemos a necessidade de continuar a contar estas histórias, vamos continuar a contar, porque infelizmente neste país sistematicamente é escondido o que aconteceu e as consequências do colonialismo, e lá para fora estão um bocadinho a cobrar o que é que aconteceu e temos que mudar os nossos manuais e falar sobre a verdade, que ela é
Mas uma magia que este filme tem é que não existem um lado só. Portanto, a minha avó está dos dois lados e acho que funcionou muito bem nesse sentido. Também pelo facto de ele ter ido longe, porque conseguimos ter os dois lados. Conseguimos perceber o lado português e o lado angolano. E o lado dos homens e o lado das mulheres. E isso é muito importante e se calhar difícil conseguir num documentário de um depoimento, não é? E nós não alterámos muito a história, deixámos ela correr. Encontramos imensos arquivos. A minha avó também tinha muitas imagens sobre o tempo e a quantidade de álbuns que falam sobre isto é caótico e é estranho não ser falado com mais frequência, mas fico contente por ser, se calhar, um dos primeiros a conseguir mostrar a várias pessoas esse percurso angolano e português, porque na realidade são os mesmos. Ok. Mais uma vez aqui, uma segunda pergunta que eu tinha já foi em certa medida respondida, tinha a ver com a facilidade ou a dificuldade de falar com ela, mas já agora fazia uma pergunta semelhante à Inês, que é o que é que ela achou do filme. Ela virou-se para mim e disse: olha, vamos gravar outra vez, que eu acho que eu estou ali a dizer muitos as e os, portanto eu vou ler isto tudo outra vez para ficar tudo bonitinho. Não, ela gostou, ela foi à estreia no Barreiros e também conseguiu ir ao Indie Lisboa, etc. E ela sempre gostou, infelizmente não pode estar cá, pronto. Mas ela gostou sempre das perguntas das pessoas, porque não é normal para ela as pessoas perceberem que pode ser feito perguntas, que há pessoas que querem saber. Ela escondeu isto durante muito tempo. Não aos filhos, porque os filhos também passaram, não é? Havia imagens do meu pai ali, mas aos netos. E ela acho que pela sequela que estamos a fazer juntos, a minha primeira assistente é quem me ajuda muito neste tipo de projeto, nós acabámos de perceber que temos mais membros da família com histórias para contar e há há muita mais coisas para falar sobre Angola e sobre o trauma todo que é, e cada vez mais a nossa geração quer demonstrar isso, porque na realidade é a comunicar que vamos longe e que mudamos a sociedade, e a esconder as coisas, pronto, só piora a situação. Ok. Uma pergunta se calhar um bocadinho mais técnica, que se calhar pronto, alguém do público pode não reparar tanto nisso, mas pronto, eu reparei e gostava de saber, que é a questão de haver aqui o 4x3 na entrevista e o 16x9 nos arquivos. Normalmente pode ser mais ao contrário, não é? Porque aqui esta dualidade. Ok. Isso é a primeira vez que alguém me pergunta isso. Pois. Não estou a gozar. Mas de facto nós não pensámos nesse dualismo contrário de mostrar o presente com o passado e o passado com o presente. Nesse sentido. Também não utilizámos o preto e branco, porque achámos que havia muita cor para desperdiçar. Mas eu posso simplesmente responder que na altura, com os filmes que eu fazia também com os meus colegas nas aulas, eu gravava sempre em 4x3 na minha câmara. E acho que foi meio automático. Tudo o que eu gravava no presente estava em 4x3. Okay. E as imagens eram 1920 por 1080, 16x9 e estava feito. Por acaso não pensei muito, mas de todas as dificuldades e todas as coincidências que este filme teve, nós gravámos isto em uma semana e editámos em uma semana sem descansar. Portanto, o filme tem 2-3 semanas de edição. Foi muito rápido, mas muito agressivo. Nós chegávamos a uma altura que até cantávamos as músicas que vocês viram já de trauma, quase. Mas eu acho que naquela confusão toda fomos acumulando muitas coincidências e muitas conexões que nem nós reparávamos que estava a acontecer. E ainda estamos a aprender com o filme. Eu acho que essa é a magia dele, é que até hoje ainda encontramos coisas novas, porque estávamos completamente apagados daquilo que estávamos a fazer e só queríamos ter o produto final para mostrar. E assim, um fun fact, assim, à última hora, o filme foi renderizado 1 hora antes de ser mostrado à minha professora, portanto foi mesmo ali no limite de, ok, isto está a ser renderizado no auditório da escola e vai ser mostrado ao vivo agora para toda a gente ver. Mas nós estamos muito contentes com a recepção e de todas as oportunidades que estamos a ter cada vez mais com o arquivo, e vamos continuar.
vamos continuar a trabalhar com isto. Porque ainda há muito e acho que o próximo que temos que finalizar dentro desta história de Angola-Portugal é o 27 de Maio, porque o 27 de Maio é, podemos dizer, o fim e o tentar terminar tudo o que aconteceu nestes anos todos. E é isso. Ok. Pronto, agora queremos ver então a continuação. Pronto, não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa, algum comentário. Deus permita que a sua geração ainda possa ver este pequeno grande filme projetado em Angola. Está Olha, quase. boa ideia. Está quase. Obrigado. É importantíssimo, claro. Exato. Ok, pronto, então muito obrigado pela presença de todos, especialmente dos realizadores. A seguir, na próxima sessão, também vamos ter a Alexandra Guimarães e o Gonçalo Almeida aqui para falar connosco e também o produtor Mário Gás de Carvalho e, em princípio, também em Zoom o Pedro Chaves. Pronto, até já.